Bom, terceiro ano, avançando aqui com o conteúdo, nós chegamos agora nas relações de Girard, tá? São relações muito interessantes e muito importantes, tá? Por quê? Porque elas relacionam os coeficientes de um polinômio de qualquer grau com as suas respectivas raízes. Vocês já estão acostumados com essas relações no caso das equações do segundo grau. Vocês conhecem essas relações aqui, no caso do segundo grau, como soma e produto das raízes. Soma e produto. E é muito simplesinho, né? Não tem muito segredo aquilo. E essas relações são, na verdade, chamadas relações de Girard, tá bom? Girard. E elas valem para qualquer grau, grau 2, 3, 4, 5, qualquer um, tá? Elas são muito comuns, o que costuma cair, às vezes, nos vestibulares, principalmente os vestibulares mais concorridos, como FUVEST, Unicamp, ITA, tá bom? Elas costumam aparecer bastante lá, mas sempre no mais assim, aparece grau 3, tá bom? Grau 4 já é um pouco mais raro. Eu vi aparecer num concurso de professor que eu fiz, aí apareceu grau 5. E aí, se o professor não soubesse as relações de Girard, ele ia ficar doidinho lá, tentando aplicar Brio-Ruffini, né, como a gente usou nas aulas anteriores, e vamos voltar nele novamente, para achar essas raízes e tal, quando ele poderia ter usado Girard, resolvido a questão em 3, 4 minutos ali, tá bom? Então, acima de grau 3, normalmente são concursos mais específicos aí na área de exatas, mais vestibulares, aí FUVEST e ITA, normalmente grau 3. Eu vou iniciar aqui fazendo uma demonstração da soma e produto no caso do segundo grau. Porque lá no nono ano, quando vocês veem isso, a gente apenas passa, né, a soma e produto entre as raízes ali e acaba não fazendo a demonstração, porque o aluno ainda é muito novinho, né, e ele vai assustar um pouco com esse tipo de demonstração, tá? Mas no terceiro ano já é tranquilo, já dá para você entender com uma certa facilidade o que eu vou fazer aqui. Bom, soma e produto, eu tenho lá, né, uma equação do segundo grau aqui. Eu tenho o meu x1 como raiz e x2 a segunda raiz, né? Equação do segundo grau, duas raízes. Como que nós encontramos essas raízes? Com a formulinha de Bhaskara. É uma das demonstrações aqui, tá bom, gente? Às vezes vocês vão encontrar outras aí, mas eu vou fazer uma só. A gente usa Bhaskara. A formulinha de Bhaskara vou deixar aqui, ó, menos b, né, que é o meu valor de x, é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E aquele mais ou menos é porque o meu x1 vai ser o mais e o x2 vai ser o menos. Então, olha só, soma das raízes. Para eu calcular o x1, seria menos b mais raiz de delta sobre 2a. Esse é o x1. Vou somar aqui, por isso chama soma das raízes, né, com o meu x2. Menos b menos raiz de delta sobre 2a. Observe que eu tenho uma soma de frações, ambas com o mesmo denominador, 2a. Então, eu posso abrir uma fração só, né, e somar os seus numeradores. Então, eu ficaria aqui com menos b mais raiz de delta. Esse mais com menos aqui fica menos mesmo, né? Menos b menos raiz de delta sobre 2a, né? Os denominadores são iguais, então eu mantenho um denominador só, né? 2a. E veja que aqui eu tenho dois números simétricos. Mais raiz de delta menos raiz de delta, passa a régua, já era. Sobrou aqui para mim o bagaço da laranja? Não, sobrou aqui menos b menos 2b, né? Sobre 2a. Corto 2 com 2, menos b sobre a.
Então, se eu tenho uma equação do segundo grau do tipo ax² mais bx mais c igual a 0, a soma das raízes x1 mais x2 vai ser igual a menos b sobre a. Menos b sobre a. Ok? Soma das raízes menos b sobre a. Isso é relação de Girard, gente. Isso é relação de Girard. A soma das duas raízes, ela está se relacionando com os dois coeficientes ali, né? O b e o a. Tá bom? Isso é relação de Girard. Essa foi a soma. Depois eu vou fazer isso aqui de novo para poder mostrar para vocês no grau 3 e 4. Professor, eu preciso saber fazer aquela demonstração ali usando a fórmula de Bhaskara? Não, não. A não ser que você chegue na prova e esqueça, né? Está lá no vestibular. Precisa lembrar a relação de Girard, você faz a demonstração aí com as duas formulinhas. Um aluno de terceiro ano já tem condições de fazer, tá bom? Bom, se aqui eu tenho a soma, agora eu quero o meu produto. Produto das raízes. O meu x1 é menos b mais raiz de delta sobre 2a. Esse é o x1. Vezes menos b menos raiz de delta sobre 2a. Ok, produto entre elas. Observe, gente, olha o que o tio vai fazer aqui, ó. Mágica, né? Para fazer esse tipo de coisa tem que ser mágico, né? Eu posso escrever dessa maneira aqui, né? Menos b sobre 2a mais raiz de delta sobre 2a. Isso aqui é o x1, ok? Aqui, ó. Só desmembrei os denominadores ali. É a mesma coisa. Denominadores de bases iguais, som viraria um só, né? Como está no primeiro caso ali. Apenas desmembrei e eu vou mostrar para vocês o porquê já já. No meu x2 eu tenho a mesma coisa. Menos b sobre 2a menos raiz de delta sobre 2a. Desmembrei ali os denominadores do x2, mesma coisa, mudou nada, tá? Não tem nada. Por quê? Aqui, gente, ó, eu tenho a diferença entre dois quadrados. Quem lembra lá, ó? Vou colocar aqui em cima, aqui, só para a gente relembrar, né? Um x mais y que multiplica um x menos y. É o produto da soma pela diferença, que resulta aqui na diferença entre dois quadrados, x ao quadrado menos y ao quadrado. Como que eu identifico isso? Eu tenho nesse primeiro termo x e y. No segundo termo, eu também tenho x e y. A única diferença entre eles é que um está somando e no outro está subtraindo, né? Aqui entre o x e y tem uma adição e aqui eu tenho uma subtração. Portanto, trata-se do produto da soma pela diferença de dois termos. Os termos são iguais, só mudou o sinal entre eles, um é positivo, outro é negativo, portanto, trata-se da diferença entre dois quadrados. Aqui é a mesma coisa, ó. Os termos são os mesmos, ó. Olha só, os termos são os mesmos. Os elementos ali não mudaram. Tá os mesmos nos dois ali. A única coisa que mudou entre eles foi o sinal. Um ficou positivo e o outro negativo. Portanto, aqui eu tenho o produto da soma pela diferença. Como consequência, eu vou até baixar aqui mais um pouquinho minha tela. Como consequência, eu terei aqui o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Diferença entre dois quadrados. Bom, vamos resolver isso aí. Eu quero colorido, agora que eu cansei do azul. Vamos pegar o vermelho. O primeiro ali, menos b sobre 2a ao quadrado, né?
propriedades da potenciação, eu elevo o numerador ao quadrado, o denominador também ao quadrado, né? Na fração ali. Menos b ao quadrado, menos b ao quadrado, ele era negativo, ele fica positivo. B quadrado, né? Todo número negativo ao quadrado fica positivo. E o denominador, 2 ao quadrado, 4, a ao quadrado fica a ao quadrado. Menos. Vou manter dentro do parênteses aqui por conta desse sinal de menos na frente aí. Porque aquele sinal de menos na frente aqui, ó, é um pentelho que vai dificultar as coisas pra gente, né? Ou facilitar no final aqui. Bom, raiz de delta ao quadrado. Vai ficar raiz de delta ao quadrado, porque aquele ao quadrado desce para dentro da raiz. Professor, o que é isso? Volta aqui nas propriedades, ó. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Ou melhor, vamos lá. Desculpa. Raiz de 3. Opa. Raiz de 3. Exemplo aqui, tá? Vou voltar nas propriedades. Ao quadrado é igual a raiz de todo número ao quadrado, é ele vezes ele. Ele vezes ele. Como eu tenho o mesmo índice, eu posso abrir uma raiz só e colocar os dois 3 aqui dentro. E 3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Portanto, a gente pula essa passagem toda aqui, ó. Com a prática, você já faz o seguinte, esse 2 aqui que estava na chuva, ele vem para dentro da casa aqui, ó. Já joga ele para dentro. Tá? Na prática é isso, a gente pula aquelas passagens intermediárias ali, porque é desnecessário. Tá? É desnecessário. Um aluno de terceiro ano, ele já sabe isso. Bom, e aí o que acontece? O índice é 2, esse 2 com esse 2 já era, meu resultado é 3. Essa mesma ideia eu vou aplicar ali, ó. Eu joguei o 2 que estava na chuva, eu joguei ele para dentro da raiz para ele se proteger da chuva. Legal. E o índice é 2, então o expoente cancela com o índice. Ok? Vai ficar só o delta. Então eu já vou apagar aqui, ó. Vou apagar, vai ficar só o delta. Ok? Mesma ideia eu reproduzi ali. Tá. Embaixo. Então aqui ficou o delta. E aqui embaixo, o 2 ao quadrado é 4. A ao quadrado está ali também. Maravilha, né? Bom, como os denominadores são iguais, eu vou colocar um denominador só. B quadrado menos delta sobre 4A quadrado, né? Subtração ali de frações com o mesmo denominador é uma coisa só, né? Bom, B quadrado menos, olha o menos me atrapalhando aqui, o delta é B quadrado menos 4AC. Botei dentro do parênteses por conta desse sinalzinho de menos que estava na frente do delta ali. Ok? Embaixo, 4A quadrado. Ok? Vou trazer para cá. B quadrado. Vou eliminar o parênteses agora, aquele sinal de menos. Troca todos os sinais dentro do parênteses. Menos B quadrado mais 4AC. Inverti os sinais dentro do parênteses. Sobre 4A quadrado. Bom, observe agora que aqui eu tenho dois números simétricos, passa a regra, já era. Sobrou aqui para mim 4AC sobre 4A quadrado. Aluno de terceiro ano já vem aqui e passa a régua nesse A com esse expoente 2 aqui. Professor, por quê? Para quem ainda tem dúvida, eu vou voltar aqui, ó. 4A ao quadrado é a mesma coisa que 4 vezes A, né? 4A ao quadrado é A vezes A, né? Então, se é tudo multiplicação, você pode simplificar e você vai cortar esse A com esse A. Por isso que quando você tem isso aqui, ó, 4AC dividido por 4A ao quadrado, não pense duas vezes, é tudo multiplicação, corta esse A com o quadrado. Sobrou um A só.
tá? Já facilita a vida aí. Bom, o que sobrou para mim ali? O bagaço da laranja? Não, sobrou 4C sobre 4A. Corta o 4 com o 4 e sobrou C sobre A. Olha a relação de Girard aqui novamente, né? Olha a relação de Girard aqui novamente. Eu tinha lá que a soma era menos B sobre A, e agora o produto das raízes, x1 vezes x2, C sobre A. Ok? Gente, fiz essa demonstração só para vocês entenderem, aprofundarem um pouco mais essa parte algébrica. Na dúvida, numa prova, você consegue fazer isso por conta própria, assim você não tem que ficar decorando nada. E da relação de Girard, soma e produto da equação do segundo grau, você consegue extrair todas as outras, de grau 3, 4, 5, porque existe um padrão que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá, fica comigo mais um pouquinho aí. Vai demorar um pouquinho esse vídeo aqui, mas paciência, tá bom? Paciência, porque é assim mesmo. Então, vamos lá. Relações de Girard para uma equação de segundo grau. Toma uma água, dá um pause, respira e volta aqui. Eu tenho meu ax quadrado mais bx mais c. Ficou feio meu x ali, né? Bx mais c igual a zero. Por Girard eu tenho a soma. Soma das raízes, tá? x1 mais x2, nós concluímos menos b sobre a. E eu tenho que o produto x1 vezes x2 é igual a c sobre a. Bonitinho, bacaninha, sem crise. Vamos ver do terceiro grau a mais usada, tá? Mais usada. Na verdade, a gente está mais acostumado com o segundo grau na educação básica, mas nos vestibulares aí já começa a aparecer de terceiro grau. Bom, terceiro grau. Não são todos os vestibulares que aparece isso aqui, viu, gente? Vamos com calma aí, dá uma olhada. O Enem não aparece muito, não. Eu não me lembro agora, mas precisava dar uma olhada, tá? Agora, FUVEST, ITA, Unicamp, aí já começa a aparecer, tá? Bom, segundo grau. Terceiro grau, quer dizer, né? Eu tenho aqui a minha equação, ax ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d. É assim que é uma equação do terceiro grau, né? Você vai caindo ali o expoente em cima da variável x e você tem os coeficientes a, b e c e o termo independente d. Primeira coisa que eu tenho, soma. Soma entre elas. Soma x1 mais x2 mais x3. Equação do terceiro grau eu tenho 3 raízes. Olha que bonitinho, ó. Menos b sobre a. Então você está lá na dúvida, né? Você está no vestibular lá uma prova, você tem que achar a soma entre as raízes do terceiro grau. Pô, não lembro. Não lembro. Volta lá no segundo grau, é a mesma, ó. É a mesma relação, menos b sobre a, menos b sobre a, tá? Só não se esqueça que esse b aqui agora, ó, é o coeficiente do x ao quadrado ali, tá bom? Preste atenção nisso aí. Bom, e o produto? Antes, agora complica um pouco mais, né? Eu tenho aqui, ó, soma dos produtos das raízes 2 a 2. O que significa isso, meu Jesus amado? Muito facinho, muito simples, sem crise. Tem 3 raízes, né? Olha só que facinho. X, vou combiná-las, combinação, ó,
2 a 2, análise combinatória. x1 vezes x2 mais, ó, tô combinando 2 a 2. Eu tenho 3, né? 3 raízes, vou combiná-las 2 a 2, ó, x1 e x2. Mais x1 vezes x3 mais x2 vezes x3. Não tenho mais nenhuma combinação, ó. Sempre 2 a 2. x1, x2, x1, x3, x2, x3. É igual a quem? Veja, isso aqui é a soma dos produtos das raízes, né? Produtos das raízes, só que combinadas 2 a 2. 2 a 2 ali, raízes combinadas. E olha só a relação C sobre A. Mesma coisa lá do segundo grau. Mesma coisa lá do segundo grau. E o sinal? Olha como alterna, né? Comecei negativo e ficou positivo. Aqui embaixo a mesma coisa, era negativo. Deixa eu baixar mais um pouquinho aqui. Era negativo. Lá em cima, menos B, né? E aqui positivo. Então alterna, tá bom? Mas olha, é a mesma relação. Só toma cuidado com o seguinte, né? Peraí que eu perdi o ponto ali. Aqui. Olha só como repetir, né? Aqui menos B sobre A e aqui C sobre A são as mesmas. Só tome cuidado com o seguinte, o C aqui, ó, é do expoente com grau 1 ali, né? Do expoente em cima do x ali com grau 1. Não acabou aqui ainda não. Eu tenho mais uma aqui, mais uma relação de Girard no grau 3. Eu tenho realmente o produto, né? Eu tive a soma, 2 a 2, soma normal, soma 2 a 2, soma dos produtos, 2 a 2, e agora eu tenho o produto entre as raízes. Produto é x1 vezes x2 vezes x3. E esse produto aqui, ele vai ser menos D sobre A. Olha só isso aqui. Também tem a ver lá com a do segundo grau. Ó. O produto das raízes, ó, era o termo independente dividido pelo A. Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. O produto delas, ó, o produto das raízes do terceiro grau também vai ser o seu termo independente dividido pelo coeficiente A. A única diferença é que aqui é negativo, lá em cima é positivo, tá? Mas como que você faz isso? Você está alternando o sinal, né? Primeiro era negativo, depois positivo e agora negativo de novo. Ok? Ou você pode pensar também que o produto das raízes, quando é de um grau ímpar, sempre vai ficar negativo. Se o grau é ímpar, sempre fica negativo, né? Se você pensar também na potenciação, quando você tem um expoente ímpar, o seu sinal fica negativo, né? Você tem uma base negativa com um expoente ímpar, o seu resultado é negativo. Tem a ver com demonstrações mais algébricas da relação de Girard. Eu não estou fazendo as demonstrações aqui, né? Existe uma identidade aí, tem uma formulinha toda para se calcular isso. Eu não estou apresentando a vocês, estou apenas dando aqui maneiras práticas de você lembrar disso aqui e utilizar as relações de Girard de uma maneira bem facilzinha, tá? Bom, grau 3 é as que mais aparecem nos vestibulares aí quando cai, tá? Mas eu vou trazer mais uma, o grau 4, para vocês terem aí, identificarem os padrões de como isso aparece, mas é muito raro aparecer em exercícios aí. Vai ficar mais como curiosidade para vocês, tá? Quarto grau, então. Dá uma respirada, dá um pause aqui, vai tomar uma água. Volta aqui, ax à quarta mais bx
ao cubo mais cx quadrado mais dx mais e. Meu e ficou horroroso, vou fazer o e bonitinho assim, mais e. Equação do quarto grau, eu tenho 4 raízes. Né? 4 raízes, 1, 2, 3 e 4. Soma entre elas. Soma das raízes. x1 mais x2 mais x3 mais x4. Olha que mamão, menos b sobre a. Como que era a soma das raízes lá no grau 2? Por isso que eu falei para vocês, se vocês tiverem ali a relação do segundo grau, vocês descobrem todas as outras. Olha, a soma menos b sobre a. Terceiro grau, menos b sobre a. Do quarto grau, menos b sobre a também. Tá? Bom, agora vamos complicar um pouquinho. Soma dos produtos dessas raízes combinadas 2 a 2. 2 a 2. Assim como nós fizemos no grau 3, né? Então, aqui eu terei x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais x1 vezes x4 mais x2 vezes x3 mais x2 vezes x4 mais x2 vezes x3, x2, x4, x3 vezes x4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, tá? x1, x2, x1, x3, x1, x4, x2, x3, x2, x4, x3, x4. Acho que eu não esqueci nenhum, tá bom? Relaçãozinha, soma dos produtos 2 a 2. Olha só, como que era lá no terceiro grau? C sobre A, não é? E essa relaçãozinha lá no terceiro grau, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Esse C sobre A era o produto das raízes ali, né? Assim como no segundo grau, ó, combinadas 2 a 2 aqui, ó, C sobre A, né? Do segundo grau. Então, quando você desce aqui para o terceiro grau, soma das raízes combinadas ali 2 a 2 também é C sobre A. C sobre A, combinadas 2 a 2, C sobre A. No quarto grau, combinadas 2 a 2, também será C sobre A. C sobre A. Observe que o sinal está alternando, comecei negativo aqui e aqui positivo, ok? Bom, vou complicar mais um pouquinho. Soma dos produtos, só que agora combinados 3 a 3 as raízes. Olha como eu compliquei o negócio agora. Olha como eu compliquei. Vai na fé, dá aquela respirada e vai, né? x1 vezes x2 vezes x3 mais x1 vezes x2 vezes x3, opa, errei, vezes x4, agora, né? Combinados 3 a 3. Mais x1 vezes x3 vezes x4, mais x2 vezes x3 vezes x4. 1, 2, 3, 4 combinações. Acabou. x1, x2, x3, x1, x2, x4, x1, 3 e 4, x2, 3 e 4. É isso. Olha só que mamãozinho, né? Lá no produto do grau 3, combinados 3 a 3, não era menos D sobre A? Aqui é a mesma coisa. Menos D
sobre A. Menos D sobre A. Deixa eu combinar isso aqui com o segundo grau, para vocês perceberem o padrão. Ó. No grau 3, veja que esse D era o meu termo independente, assim como era lá no segundo grau o termo independente, né, no produto C sobre A, o termo independente, né, dividido ali pelo coeficiente A. Aqui no grau 3, também o D aqui é o termo independente, né, menos D sobre A. No quarto grau, o D não é o termo independente, mas o padrão aqui, ó, é que se repete menos D sobre A. Olha lá, eu tinha combinação 3:3, aqui eu também tenho a combinação 3:3, e eu tenho a minha relação de Girard. Vamos supor que você está numa prova e ele pede para você qual é o resultado da soma dos produtos das raízes de um polinômio de grau 4 combinados 3:3. Você vai pegar, ele vai te dizer quais são as raízes, né? Você vai pegar aqui e vai fazer x1, x2, x3, mais x1, x2, x4, mais x1, x3, x4, e assim vai. O resultado disso é menos D sobre A. Por exemplo, vamos refrescar aqui para clarear um pouquinho. Ele te dá um polinômio maluco. Vou só antecipar aqui, vai ser os exemplos depois. Te dá lá um polinômio de grau 4. E ele pede para você a soma, vou explicar bonitinho aqui, a soma dessas raízes, a soma dos produtos dessas raízes combinadas 3:3. Essa relação aqui, né? Pô, a pessoa que não sabe vai ficar maluco para achar as 4 raízes e aí poder fazer essas combinações aí todas, né? Agora, se ele souber Girard, ele simplesmente pega o coeficiente D, divide por A, e aqui ele já tem a resposta que o exercício está pedindo, e ele resolve esse problema em minutos, né? Só ele se lembrar, né? O tempo que ele vai demorar, na verdade, é para se lembrar que essa relação aqui é menos D sobre A. Depois que ele concluiu, e vocês já perceberam que tem um raciocínio lógico aqui, porque tem um padrão, ele resolve essa questão em 3, 4 minutos aí, tá? Bom, não acabou. Não acabou. Tem mais uma relação, a mais facinha de todas, mais facinha. Então, eu combinei 3:3. Então, falta apenas o produto entre todas elas, né? Produto entre todas elas. Porque é a combinação das 4 raízes, né? x1 vezes x2 vezes x3 vezes x4. E aqui é sempre a mesma pataquada. Pega o termo independente e divide por A. Acabou. É isso. Isso é relação de Girard, gente. Isso é relação de Girard. Então, o produto final ali, combinados 4:4, né? As 4 raízes, é sempre o termo independente dividido por A. Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui, apenas um vídeo teórico. Depois eu vou fazer alguns exemplos, e finalizamos a semana com mais um formulário para vocês aí, ok?